Pronto, gente, 8 horas eu vou começar, tá? Primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui. Significa muito pra mim eu ter companhia nessa invenção. Eu tô bem nervosa, minha mão tá meio dormente, mas vamos lá. Eu resolvi falar sobre crase aqui porque é um assunto que sempre aparece quando eu abro caixinha de pergunta. Só que é um assunto relativamente extenso pra falar. E as pessoas sempre pedem, assim, tudo de crase. E tudo de crase não dá pra explicar numa história. E em muitas fica uma coisa muito, muito, muito extensa. E eu sempre fico com medo de ficar cansativo. E eu acabo falando coisas bem pontuais. Mas a crase, ele não é um bicho de 7 cabeças que as pessoas acham que é. O problema é que quando a gente tá na escola, a gente aprende várias regras de crase. Quando a gente pega a gramática, tem ali várias regras de crase, várias. Só que uma coisa que a gente não presta atenção, a maioria das regras é do que não fazer. Não usar antes de verbo no infinitivo, não usar antes de pronome indefinido, não usar antes de palavra masculina, não usar em expressões com palavras repetidas. É tudo não. Tem vários falando do que não fazer com crase. E aí a gente se pega nessas, que são várias regras falando o que não fazer, e não presta atenção no que a gente precisa fazer em relação à crase. É por isso que todo mundo se confunde tanto. E aí, quando falei que ia fazer a transmissão ao vivo sobre a crase, eu mencionei Cíntia Chagas. Ela, em algum momento, não lembro exatamente quando foi, ela falou assim, assista essa aula minha e eu vou dar 3 dicas de crase e você vai resolver isso na sua vida. Aí eu fiquei pensando, gente, 3 dicas de crase, mas a gente aprende tanta coisa sobre crase quando vai estudar no colégio, 3 dicas. Aí eu peguei as gramáticas todas que eu tenho. E aí eu comecei a olhar, eu cheguei à conclusão disso. Eu falei, gente, não é que a bicha tá certa, ela tá certa. A gente resolve crase com 3 regras, mesmo. E aí, gente, o que é crase, né? Primeiro, né? O que é crase? Crase é a junção da preposição a com artigo a ou pronome demonstrativo a, pronome aquilo, aquele, aquela, aquele outro. E os plurais, aqueles, aquelas e aqueloutros, certo? Essa primeira regra da crase, na verdade, é mais uma definição mesmo do que é a crase. A gente só vai usar crase quando tiver um a, preposição, junto com um a, que pode ser artigo, pronome, porque o a pode ser pronome sozinho também, ou um a que inicia um pronome demonstrativo. Mas são só esses pronomes demonstrativos, tá? Especificamente. Aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquele outro, aqueloutros. Aquele outro a gente nem usa, né? Mas as gramáticas trazem. Então eu tô falando aqui pra ficar um negócio mais redondinho. Mas se vocês não quiserem nem se dar conta disso, esqueçam. Foquem em aquele, aquela e aquilo. A pronome e a artigo já resolve, certo? Então, essa é a primeira regra da crase. A segunda regra da crase é a gente usar sempre em relação à palavra no feminino. Sempre feminino. Palavra no feminino utilizada sozinha, que precise ser antecedida de artigo definido a, ou no plural, né? A ou as, e que se submeta a um termo da oração que peça a preposição a. Esse termo da oração que pede preposição, normalmente é substantivo ou verbo, certo? Então, essa é a segunda regra da crase. Palavra no feminino, precedida de artigo definido, que é a ou as, no plural, e que se submeta a um termo na oração que peça a preposição. Essa é a segunda regra da crase. A terceira regra da crase é não usar em nenhuma outra situação. Pronto, aí acaba. E aí a gente acaba de falar sobre crase. Isso são as regras, certo? E aí tem as exceções e tem não é exceção, tem quando a gente não deve usar, que é a terceira regra, e tem um caso de quando a crase é facultativa. Alguém me mandou, 2 pessoas me mandaram perguntas querendo saber se a gente pode usar crase em relação a pronome. Pode, né? A regra que eu falei, pronome demonstrativo, esses que eu falei. E quando a gente vai usar
Pronome de tratamento no feminino, a gente precisa usar a crase quando a gente fala em senhora, senhorita, dona e madame. Esses são os pronomes de tratamento no feminino que a gente precisa, antes dos quais a gente precisa usar a crase, tá? Essa é uma exceção, porque em regra, antes de pronome de tratamento, a gente não usa crase. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Eminência, Vossa qualquer, eu ia dizer porcaria, mas Vossa qualquer coisa, a gente não vai usar crase, não usa em relação aos pronomes no masculino. Eu não gosto de colocar isso como uma exceção em relação ao pronome, porque essas palavras, elas estão no feminino. Então a gente cai sempre na regra da palavra feminina. Porque senhora, senhorita, dona e madame são palavras no feminino, são palavras femininas. E aí, por isso que eu não gosto de colocar como se fosse uma exceção à regra, porque ela está na regra do feminino, tá? E aí, a crase, ela vai ser facultativa quando a gente usar com pronome possessivo no feminino. Minha, tua, sua, nossa, vossa. E plurais, né? Minhas, suas, tuas, nossas, vossas. Nesse caso, é facultativo. Se você usar, vai estar certo. Se você não usar, tá certo também. Então, você fica a gosto do freguês, fica como você achar melhor. Se você quer colocar, eu fui à minha casa e colocar a crase nessa situação, você pode. Se você não quiser colocar, também não precisa, certo? Então, vamos a alguns exemplos para ficar mais claro, né? A gente vai sempre usar a crase quando tiver um termo que tem a preposição, que pode ser um nome ou um verbo. Precisamos adequar a sala à cozinha. A frase não faz muito sentido, né? Mas é porque eu não escrevi nada. Então, quem adequa alguma coisa a outra, certo? Eu vou adequar a sala, a preposição, mais a artigo antes de cozinha. Cozinha é uma palavra no feminino. Então, eu vou usar a crase nesse caso, certo? Em relação a nome, precisamos proceder à adequação às normas. Adequação a alguma coisa. A preposição mais a esse, porque norma está no plural, as normas. Então, esse a vai ser craseado. Desejo ir àquela praia. Quem vai, né? Quem vai a algum lugar. Então, àquela praia, eu vou juntar o a preposição mais o a, pronome demonstrativo aquela, e vou colocar a crase. Então, gente, se a gente conseguir absorver quando a gente deve usar a crase, a gente resolve, assim, 98% das confusões que a gente faz. Porque quando a gente pensa no que a gente não deve fazer com crase, não usar antes de nome masculino. Gente, não faz o menor sentido, né? Eu quero chegar ao carro. Você não vai botar uma crase, porque carro tem... A gente tem uma contração, né? De A com O. Nem faz sentido. E aí você vai colocar... agradeço a todos os presentes. Todos é pronome indefinido. Mas se você pensar que todos é uma palavra no masculino, você não vai colocar crase, né? Porque crase, vou repetir, é só antes de palavra feminina. Essa é a regra absoluta. Deus, o pobre do Deus. Antes do pobre do Deus, Jesus, o que tem de crase antes de Deus no universo, ele deve chorar cada vez que vê. Porque é um horror. E Deus é uma palavra masculina, certo? Então não importa se você... Peraí, não importa, eu já perdi o raciocínio. Porque para falar em palavra... Deus é nome próprio, né? Foi esse o gancho que veio aqui à minha cabeça. E aí o meu raciocínio foi, mas as minhas palavras ficaram. Porque eu me lembrei de uma coisa. Em relação ao nome próprio, tem uma observaçãozinha. Aqui no Brasil,
em algumas regiões é comum a gente se referir às mulheres, as mulheres com um artigo na frente. Eu vou ligar para a Diana, eu vou falar vou falar com a Dani. Então sempre assim, tem o A na frente, certo? Em Natal, por exemplo, não. Eu vou falar com Diana, eu vou ligar para Dani. A gente sempre fala assim, sem um artigo na frente do nome, certo? É um regionalismo. E graças a isso, se eu tenho o costume de colocar um artigo antes do nome próprio feminino, eu posso colocar a crase, tá? Mas também é facultativo. Se você colocar a crase, está correto. Se você não colocar, está correto também. Mas sempre em relação a nome feminino. Sempre, sempre, sempre feminino. Pelo amor de Deus, parem de colocar crase antes de nome no masculino, antes de Deus, antes de todos, antes de nome no plural. Principalmente nome masculino no plural. O povo faz muita confusão. Recapitulando, a regra é essa, basicamente, né? Nome feminino. Viu o nome feminino? Ele tá sozinho. Quando eu digo ele tá sozinho, ele não faz parte de uma expressão. Por exemplo, face a face, cara a cara, boca a boca. Essas expressões a gente usa tudo sem crase, tá? Porque é expressão. A preposição tá ali para juntar duas palavras iguais e a gente não usa crase, porque não tem um artigo, tá? Ali é só a preposição, não existe artigo na expressão, então a gente não usa. A regra é, antes de palavra feminina, que deva ser precedida de artigo definido, artigo indefinido não, e que se sujeite a um termo de oração que peça preposição, que vai ser um nome ou um verbo. Por isso a importância da gente saber regência nominal e regência verbal, tá? Eu falei que não ia olhar, mas já tô olhando aqui, né? À toa é uma palavra feminina, a gente coloca crase. Outra expressão, à vontade, à vista. Aí a prazo não, tá? Porque prazo é masculino. Então, não. Mas à vista sim, à vontade sim. A distância é facultativo. Eu sempre coloco em a distância. Porque uma das funções da crase é evitar ambiguidade. E é muito comum a gente ficar na dúvida do que a distância se refere, né? Porque eu posso dizer, a distância entre a minha casa e o meu trabalho é curta. A distância, ele não tem crase, porque eu tô falando só da distância mesmo, só tô usando o artigo. Mas se eu falo, estou observando aquele rapaz à distância, eu prefiro crasear. Porque vai ficar mais claro para a pessoa que estiver lendo que eu estou longe, observando de longe, sabe? Então, quando para evitar ambiguidade, eu sempre uso, mas isso sou eu. É facultativo, fica a gosto do freguês. Mas essas expressões, à toa, à vontade, à vista, à distância, à mão, são expressões que são compostas por nomes femininos, né? Mão é feminina, toa é feminino, distância é feminina, vontade é feminino, tudo feminino. Então, quando tiver alguma coisa no masculino, esqueçam crase. Nome próprio de um homem, você não vai usar crase. Nome de cidade, aí a história tem uma formulazinha que é bem conhecida, que é assim, se você vai a e volta da, crase a. Se você vai a e volta de, crase pra quê? Certo? Então, eu vou à Bahia, eu volto da Bahia, então eu vou à Bahia tem crase. Isso serve para nome de cidade, de país, de qualquer coisa, tá? De lugar em geral. Eu vou pro Rio Grande do Norte. Eu volto do Rio Grande do Norte, então eu vou ao Rio Grande do Norte, então não vou colocar crase. Eu vou a Gramado. Eu volto da Gramado? Não, eu volto de Gramado. Então, esse A, eu vou a Gramado, ele não vai ser craseado. Alessandra, mas o exemplo de Beth é aqueles meninos. Então, o aqueles, ele tá correto. Porque quem fala alguma coisa a alguém, né? Então, ela tá correta nesse caso. Mas essa é a confusão. A gente precisa olhar sempre o que é que tá perto da preposição. Se vai ser...
meninos é substantivo no masculino, mas está depois, tem o pronome demonstrativo. E aí é a primeira regra que eu falei da crase, que a gente usa a preposição mais artigo definido, ou pronome a, mais os pronomes demonstrativos. Aquele, aquilo e aquela. Então, eu vou... Diana, eu ia falar só Di, mas pode ser que vocês não sabem o que ela é. Di, ela me falou que eu posso responder as perguntas que me foram feitas aqui. Deixa eu tentar ver se elas estão disponíveis ainda, porque se elas estiverem... Ah, estão. Então, peraí, vamos aqui. Casos proibidos não pode ser usado nem por amor à pátria. O que eu falei, antes de palavra masculina, não é pra usar. Antes de nome próprio masculino, não é pra usar. Antes de pronome, em geral, pronome não é pra usar, tá? A exceção é o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo não. Pronome demonstrativo que tá na regra, esses que eu falei. O a, aquele, aquilo, aquela. Aquele, aquilo, aquela. E pronome de tratamento, senhora, senhorita, dona e madame. De resto, nada. Tem os facultativos relacionados a pronomes possessivos, mas se você não quiser usar, não precisa. Que mais que não é para usar de jeito nenhum? Não é para usar em expressões formadas por palavras repetidas. Como eu disse, face a face, cara a cara, não é para usar. Em expressões que designam tempo ou distância, de terça a quinta, de 1 metro a 2. Isso você não vai colocar, certo? Então a gente não usa nesses casos. Gente, tá um calor do capeta essa cidade hoje. Então deixa eu ver mais outra. Informar as pessoas ou as pessoas. Depende, porque o verbo informar, ele é bitransitivo. Eu informo alguma coisa a alguém, mas eu também posso informar alguém de alguma coisa. Então, se você vai informar alguma coisa a alguém, eu vou informar as pessoas, eu vou informar a hora às pessoas. Então, eu vou informar a hora, que é o quê? As pessoas, que é o a alguém. Então, nesse caso, sim. Mas se eu vou informar as pessoas da hora, não. Precisa ver a construção que você vai fazer com o verbo informar, porque ele é bitransitivo. Então, dependendo do que você vai fazer, pode ou não. Crase para falar dos dias da semana, de terça a quarta, acabei de falar. Isso é uma expressão que designa tempo. De segunda a quinta, de segunda a sexta, de terça a sábado, de quarta a domingo. A gente não usa, tá? A gente não usa. Deixa eu ver o que mais. Crase antes de nomes de cidades. Como eu disse, depende. A regra que a gente mais encontra por aqui, ela serve muito para esse caso. Se voar e volto da, crasear. Se voar e volto de, crase pra quê? Então você precisa ver de onde você volta. Se você volta da Bahia, você vai à Bahia com crase. Mas se você volta de Gramado, você vai a Gramado sem crase, só com a, só a preposição. Então você precisa só ver. Oi, meu amor! Ai, não, gente, não resisti, meu sobrinho tá aqui. Ai, eu vou morrer. Então é isso, o negócio da frase, pronto, eu vou a Porto Alegre, eu volto de Porto Alegre. Então, esse a, ele não vai ser craseado, tá? Então, sempre depende de onde você volta. Faça esse exercício. Veja de onde você volta, pra ver se quando você vai dizer que vai, você consegue colocar a crase ou não, tá? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Eu tô com medo do telefone cair. Quais os verbos que pedem o uso da crase? Os verbos que pedem o uso da crase são os verbos transitivos indiretos, que são aqueles transitivos indiretos que devem ser acompanhados da preposição a. Verbo ir, verbo chegar, obedecer. Eu vou a algum lugar, eu chego a algum lugar, eu obedeço a alguém. Deixa eu ver. Eu não fiz uma lista de verbos, então eu tô assim querendo catar na cabeça verbo que eu possa usar com a. Gente, se eu me lembrar eu vou falando, mas agora eu não tô lembrando muito mais não. Mas é porque eu tô nervosa, né? Então peraí, deixa eu ver outra pergunta.
Em relação às horas, às 7 horas, tá correto. Porque hora é uma palavra feminina, né? 1 hora, 2 horas. Então é feminina. Então é às 7, sempre craseado. A exceção é em relação a meio-dia, porque é ao meio-dia. Meio-dia. Aí a gente vai conjugar com dia. Dia é masculino, mas hora é feminino. Então, às 7 horas, às 8 horas, às 11 horas e ao meio-dia. Não é uma exceção, né? Porque dia é masculino. Então, por isso que a gente não usa. Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, o que cai em concurso público sobre crase? Eu acho que pode cair qualquer coisa dessas que eu tô falando. Mesmo. Normalmente pedem as exceções, né? Mas eu acho que as regras devem sair também. Devem cair nas provas. Deixa eu ver. Diga a Paula que eu vou... Depende. Se você tem o costume de falar que vai conversar com a Paula, você pode usar a crase. Se você costuma dizer que vai conversar com Paula, você não usa. Eu normalmente não coloco, porque eu venho de Natal, passei minha vida inteira me referindo às mulheres pelo seu nome sem o artigo antes, né? Então, aqui em São Paulo... acho que até no Ceará mesmo, eu ia falar que no Nordeste a gente não tem esse hábito, mas acho que no Ceará as pessoas colocam o artigo antes. Então fica bem a critério de como você tem o costume de falar. É um regionalismo. Alguém me perguntou uma vez se esse regionalismo era um erro. Gente, não é um erro, tá? Não é um erro. O Brasil é muito grande e cada região tem o seu jeito de falar, as pessoas mudam mesmo. E nesse caso não se transforma num erro, viu? A gente precisa começar a respeitar o outro, as diferenças entre as regiões. O Brasil é enorme, né? Então é natural que existam essas coisas. Deixa eu ver mais. Somos apresentados a Paulo Honório, é nome masculino. Nome masculino a gente não vai usar crase nunca, jamais, em tempo algum. É igual a Deus, é a mesma regra. Mesmíssima regra. E aí Deus tem vontade de chorar, né, gente? Toda vida que alguém bota uma crase antes do nome dele, tem vontade de chorar. Eu choraria muito se fosse Deus. A crase antes de pronomes. Pronomes de tratamento no feminino, a gente usa antes de senhora, senhorita, dona e madame. E antes de pronome possessivo no feminino é facultativo. Você usa se você quiser. Minha, tua, sua, nossa, vossa. Você vai usar se você quiser, tá? Não precisa. Se você não tiver afim, não precisa. Deixa eu ver. Então, gente, a última pergunta, ela não tem a ver com crase, mas como é do meu sobrinho, eu vou responder. Como funciona o advérbio? Advérbio, ele serve para qualificar o verbo. Sempre. Tá? Mas aí depois eu ligo pra você e eu explico direitinho. Tá bom? Então, não tinha muito... não havia muitas perguntas. As perguntas foram essas. E é basicamente isso, gente. Regra de crase são, por incrível que pareça, são realmente 3. Uma delas é a própria definição da crase, que é quando a gente usa a preposição mais artigo definido a ou as, e pronome demonstrativo a ou as, mais os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Pronto. A crase é isso aqui. E a segunda regra da crase é a que a gente só deve usar antes de nome feminino, necessariamente antecedido do artigo definido, e que se submeta a um termo da oração que necessite de preposição, que vai ser um nome ou um verbo. E aí, a terceira regra é não usar nunca mais. Pronto, aí acaba a crase. Acaba a crase, não acaba as regras sobre crase. É só isso mesmo. Eu não tenho muito mais o que dizer, mas vocês têm alguma dúvida ainda? Tayana, você falou que... falou que tá com muita dúvida. Mas, gente, não tem muito drama, não. O problema é que a gente, como eu disse no início, a gente
tem o foco sempre no que não vai fazer. As regras de quando não usar crase, elas são inúmeras. Eu não falei nem de um terço daqui. São várias, eu não consigo decorar. É muito mais fácil vocês memorizarem duas regras, acabou. E aí você vai escrever uma frase, tem lá um número masculino, você pronto, aqui eu já não vou colocar a crase, já não vou colocar, porque é número masculino. Ou então é um pronome indefinido. Eu penso, não, pronome eu só vou botar no pronome de tratamento no feminino, então tudo no feminino. Então se tá no masculino, gente, se tá no masculino, pronto, morreu, acabou. Não tem mais o que fazer, não é pra colocar. Sabe? Então, assim, se a gente começar a prestar atenção nisso, basta raciocinar um pouquinho. E vocês estão falando, eu faço parecer fácil, mas quando a gente para pra pensar, é fácil. Se a gente focar no que a gente precisa fazer, a gente só precisa prestar atenção em duas coisas. E o resto é não fazer. O problema é que a gente fixa no não fazer, porque é mais difícil, é mais complicado. É do ser humano, né? A gente gosta de ir atrás do que dá mais nó no juízo. Mas nesse caso específico, se vocês tiverem esse cuidado de prestar atenção quando a palavra estiver no feminino, essa é a regra geral e absoluta. Todo o resto é exceção. E quando é facultativo, se você não usar, tá ótimo. E assim, o que eu costumo dizer sobre crase, na verdade, é que assim, a regra mais importante sobre crase não é regra, é um conselho que eu dou em relação a qualquer acento. Se você não sabe usar, se você está na dúvida, não use. Não use. Por quê? Porque se você coloca um acento onde ele não é necessário, a pessoa que vai ler vai achar que você é meio burro, gente. Vai achar que você não sabe. Sabe? Vai achar não, vai ter certeza, né? Porque se a pessoa que lê sabe a regra e você coloca um acento que não é necessário, a pessoa vai, pronto, essa pessoa não sabe. Não sabe, acabou, não sabe, acabou. E aí, se você não coloca o acento, a pessoa pode pensar que você esqueceu. Olha aí que fantástico, né? A pessoa vai pensar que você pode ter esquecido o acento. Primeiro pensamento, ela pode ter esquecido. Se ela conhece você e sabe que você não sabe, pode até pensar, ela não sabe, não colocou porque não sabe. Mas uma pessoa desconhecida vai saber, vai pensar que você não sabe, que você esqueceu o acento. E você não polui seu texto. Porque acento colocado, quando ele não é necessário, polui o texto de um jeito. Gente, dói demais. Dói demais. E, gente, eu não vi o que é que Tatiana perguntou, mas Beth já resolveu, né? E, Beth, você não precisa desapegar do minuto. Eu não gosto dele, porque eu acho que fica muito comprida. Mas isso sou eu. Se pode usar um minuto, tanto faz. É igual a crase facultativa antes de pronome possessivo no feminino. Se você gosta de usar, pode usar. Eu evito. Quer dizer, eu nem sei se eu evito, na verdade. Mas, enfim. Se você gosta de colocar os minutos, pode colocar, não tem problema nenhum. Eu só acho que fica muito comprido. Pra mim, quando eu vejo, quando eu escrevo, acho que fica demais. E aí, não gosto, não uso. Mas isso sou eu, né? Então, gente, a gente precisa só pensar nisso. Ah, uma coisa que eu não falei. Que as pessoas às vezes confundem crase com acento grave, né? E aí, era pra eu ter falado isso no começo. Mas, gente, eu estava muitíssimo nervosa. Meus batimentos foram até 136. Então, relevem, né? Relevem porque eu estava bem nervosa, acabei esquecendo isso. Mas crase é a junção lá da preposição com artigo ou pronome demonstrativo e sempre antes de pronome de palavra feminina, né? E o que designa a crase é o acento grave. Eu devia ter falado isso no início e acabei me esquecendo. Pedro acabou de entrar aqui e Pedro, já falei para todo mundo que a gente pode usar ou não a crase de pronome possessivo no feminino, tá? Gente, eu tô falando isso porque a gente conversou sobre isso em mensagem direta. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida,
por favor, coloquem as perguntas aqui, porque, como eu disse, são essas regras, são duas só. Uma que basicamente define o que é a crase, e a outra, antes de palavra no feminino, que precise ser antecedida de artigo definido e se submeta a um termo na oração que precise de preposição, que vai ser um nome ou um verbo. Que eu dei aquele exemplo de adequar, né? Precisamos adequar a cozinha à sala. Adequar uma coisa à outra. Cozinha, sala, palavra feminina, a gente vai crasear. Ler da página 15 a 25. Esse é um ótimo exemplo, Tatiana, porque esse tem crase sim. Porque esse a, ele é a preposição, e esse a, ele está se referindo a página, tá? Então, ler da página 15 a página 25. Então, tem crase sim. Porque aí está funcionando como pronome demonstrativo. Esse aí funciona como pronome demonstrativo, que faz referência à página, que é um termo que já foi mencionado. Então, tem sim. Nesse caso aí, tem. Então, gente, é isso. Não tem muito mais o que falar sobre crase. É só a gente focar nas regras mesmo. E, em relação às exceções, não tem, né? Não tem exceção. Tem uma situação quando a crase é facultativa, que é em relação ao pronome possessivo feminino, mas as outras coisas é tudo não. Não vai usar antes de nome masculino, pronome indefinido, pronome possessivo no masculino, qualquer nome masculino, nome próprio masculino, qualquer coisa, verbo no infinitivo, qualquer coisa que não seja palavra feminina, a gente não vai usar. Gente, isso é muito fantástico. Se a gente se lembrar disso, a gente não erra nunca mais. É muito, muito fantástico. Olha, Cíntia Chagas é uma gênia. Que mulher gênia. Porque quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, como é que pode? Aí eu fui catar e não é que ela tem razão, é só isso. É só isso. Focar no que precisa fazer. E aí, saiu disso, não vai usar, e aí vocês não erram mais. Tá? Então, é isso. Acho que a gente fez... Tá meia hora, tá bom, né? Gente, ainda tô nervosa. Mas eu acho que Deus. Muito bem, Dri. Jamais agradecer a Deus craseado. Deus morre um pouquinho cada vez que alguém escreve assim. Cada vez que alguém escreve esse negócio, Deus chora. Ele fica arrasado. Arrasado, arrasado, arrasado. Porque não é assim que faz. Não mesmo. Tá? Então é isso. Muitíssimo obrigada pela companhia de cada um de vocês que apareceu aqui. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Nem acredito que eu consegui terminar esse negócio. Mas é isso. Fica salvo, né, nos stories. Então, quem quiser rever depois, quem chegou mais tarde e quiser ver do início, vai ficar por aqui. Mas é isso. Muito, muito obrigada. Tá? Eu tô suando em bica. É isso. Vou encerrar, tá, gente? Di, obrigada. Você que tava comigo antes. Não, Vânia, mas daqui a pouco você vê de novo. Daqui a pouco você vê tudo, tá? Beijo, boa noite. Tchau.